Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a certeza, que nós temos, porque algumas pessoas têm me perguntado, principalmente pessoas do meio católico têm me perguntado: a gente pode, de fato, se aproximar tanto de Nossa Senhora assim? Eu disse, vamos ver por que nós podemos nos aproximar dela. Aí disseram, e se a gente se aproxima dela, a gente consegue fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida, dando tanto ênfase em se aproximar de Nossa Senhora? Eu estou fazendo esse vídeo aqui um pouquinho diferente, mas queria fazer assim mesmo, usando os textos bíblicos, Vejam só, em São Mateus, capítulo 4, no versículo 4, é dito assim por Jesus. Jesus respondeu. Respondeu a quem? A Satanás, que no versículo 3 diz: o tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que vai dizer que está escrito onde? Deuteronômio 8, 3. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34, Jesus vai confirmar que não somente de pão vive o homem. Mas veja o que ele diz. Disse-lhes Jesus, os discípulos perguntaram uns aos outros: alguém lhe teria trazido algo de comer? Então aqui a gente vê que é aquele momento que Jesus se encontra com a samaritana. E Jesus vai dizer, Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas aqui Jesus vai dizer que, confirmando o que ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus diz aos discípulos, disse-lhes Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então nós podemos ver Jesus confirmando ali que o alimento dele é fazer a vontade do seu Pai, a vontade daquele que lhe enviou. E aqui Jesus confirma, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 41, ali Jesus, na sua angústia suprema no Getsêmani, a natureza humana de Cristo apela para fugir da cruz, mas Jesus, o Verbo eterno de Deus, se submete em obediência ao Pai, como é dito na carta aos Filipenses. Ele se humilhou e se humilhou tão profundamente a ponto de morrer, e morrer a morte de cruz. Então, ali é dito que Jesus, aqui melhor dizendo, é dito que Jesus queria pedir ao Pai que afastasse dele a cruz. Veja, versículo 42, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Qual cálice? A cruz. Você lembra dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, que pediram a Jesus para sentar um à direita e o outro à esquerda? E também um outro autor do Evangelho vai dizer que a mãe deles fez esse pedido: deixa que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E Jesus vai e pergunta: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram: podemos. E Jesus de fato vocês beberão do cálice que eu vou beber. E Jesus estava falando ali exatamente da morte de cruz, porque eles foram também martirizados como o mestre foi martirizado. E aqui Jesus diz: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim a cruz, não permita que eu passe por ela. Mas logo Jesus, em obediência ao Pai, diz: não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Jesus não pode se sobrepor à vontade do Pai. E o próprio Jesus declarou
O meu alimento é fazer a obra, a vontade do meu Pai. E qual foi a vontade do Pai? São João capítulo 3 é dito: Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a vontade do Pai? Morrer, que o seu Filho morra em sinal de resgate, né? Ou seja, não somente em sinal, mas em resgate de todo pecador. E Jesus diz que seja feita não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sim, Denis, e o que é que tem a ver Maria com isso? O que é que isso tem a ver com alguém se aproximar de Nossa Senhora? Vamos ver. O que tem a ver, né, Maria com isso? Vamos ver. Vamos ver se Nossa Senhora pensa diferente do seu filho Jesus. Veja, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, veja como Nossa Senhora era e é configurada, ou seja, está mais próxima de Cristo, está mais conforme à vontade de Cristo do que qualquer um de nós. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, encarnar-se no seio dela, o anjo disse que ela seria, a mãe do Salvador. E ela não entendeu como se faria, o anjo explicou, e veja o que ela diz. São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria: Eis aqui a serva ou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela está tão configurada a Cristo que ela não sabe fazer outra coisa a não ser deixar cumprir na vida dela o que é a vontade, o que é a palavra do Pai. E exatamente por isso nós podemos nos aproximar dela sem medo algum, sem temor algum. Por quê? Porque a própria Virgem Maria, no capítulo 2 de São João, ali nas bodas de Caná, ela diz o seguinte: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes, disse-lhe a Jesus, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Aí veja o que ela diz aos serviçais. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Assim como ela disse ao anjo: faça-se em mim segundo a palavra de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela ensina aos serviçais, ou seja, aos serventes, aos servos, e ensina a mim e a você a fazer o quê? Fazer o que ele vos disser. Ele quem? Jesus. E Jesus não vai ensinar outra coisa a não ser fazer o que ele mesmo fez, a vontade do Pai, porque esse é o alimento que gera a vida em nós. Esse é o alimento que gera a vida em nós. Ou seja, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus Cristo é o quê? Segundo São João, no capítulo 1. Capítulo 1 de São João. No princípio era o Verbo. Que é o Verbo? A palavra. E o Verbo estava junto de Deus. Ou seja, a palavra estava junto de Deus. E o Verbo era Deus, ou seja, e a palavra era Deus. Ele, o Verbo, ou ela, a palavra, estava no princípio junto de Deus. Versículo 3. Tudo foi feito por ele, ou seja, pelo Verbo, pela palavra. E sem ele, ou sem ela, a palavra, nada foi feito. Nele, ou seja, na palavra, havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, São João vai dizer no versículo 14 do 1º capítulo: E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho, ou seja, a palavra, o verbo único, o Filho único, recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 18 do Evangelho de São João capítulo 1, 18, vai dizer: ninguém jamais viu Deus, e o Filho único, ou seja, a palavra, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ou seja, meus irmãos, quando no capítulo 2 do Evangelho de São João, Nossa Senhora diz: fazei o que ele vos disser, ela está demonstrando claramente que ela não é o alvo da nossa fé. Ela está mostrando claramente que ela não é o centro da nossa fé. Ela está mostrando claramente que ela é a serva mais configurada ao seu Filho e quer nos ensinar a cada um e a todos a se configurar a Ele, porque Ele é que é o autor. Veja como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com os olhos fixos no autor e consumador de nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Ele vai dizer: Jesus. Então, Nossa Senhora, que soube na sua vida ser dócil à palavra de Deus, diferente de Eva, que não foi obediente à palavra de Deus, soube ser dócil à palavra de Deus e só sabe também nos ensinar a sua docilidade em ser obediente à palavra do seu Filho Jesus, porque é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe você e peçamos sempre a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos evangelizar. Compartilhe esse vídeo aí com teus irmãos.